Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da Lapam. Hoje iremos falar um pouco sobre a colicistite. Mas primeiro, vamos lembrar um pouquinho sobre a anatomia da árvore biliar. Começando então pela vesícula biliar, podemos dizer que ele é um órgão piriforme, que repousa em uma fossa correspondente ao plano anatômico que divide o fígado em dois lobos. Ela é dividida em 4 porções: fundo, corpo, infundíbulo e colo. Já o duto cístico, ele vai ser inserido na vesícula biliar, estendendo seu ligamento hepatoduodenal até se unir ao ducto hepático comum, em um ângulo agudo, formando o ducto colédoco. Seu lumen pode variar de 1 a 10 milímetros, o que permite a passagem de grandes cálculos. E em 70% dos casos, o ducto cístico se une ao ducto hepático comum. O ducto hepático comum é, então, resultado da confluência do ducto hepático direito e esquerdo, surgindo próximo ao hilo hepático de forma extrahepática, anteriormente à bifurcação da veia porta. O ducto colédoco se estende por 8 centímetros, apresentando diâmetro de 5 a 10 milímetros, porém pode sofrer uma importante dilatação quando há obstrução. Divide-se em 4 segmentos anatômicos: o supraduodenal, retroduodenal, o pancreático e o intraduodenal. E o esfíncter de Oddi é a porção intraduodenal do colédoco com a ampola de Vater. Trouxemos esse esquema anatômico para mostrar como funciona a parte inicial da anatomia. Temos aqui a vesícula biliar com suas 4 partes, o ducto cístico, o ducto hepático direito e esquerdo, o ducto hepático comum e o ducto colédoco. Temos aqui, então, uma importante região anatômica, denominada triângulo hepatocístico ou triângulo de Calot. Ela é delimitada pelo ducto hepático comum, de forma medial, o ducto cístico lateralmente e a borda inferior do lobo hepático direito, superiormente. A artéria cística ela vai passar no interior desse triângulo, que precisa ser identificada e dissecada em uma colecistectomia segura. Vamos falar um pouquinho agora sobre a histologia. A vesícula, então, tem algumas camadas. A mucosa tem velocidades variáveis e elas são mais proeminentes se a vesícula não estiver distendida. Já o epitélio de superfície é uma camada única de células colunares altas e uniformes, com núcleos basais, nucleolos indistintos, citoplasma claro e evidente. Já a lâmina própria é constituída de tecido conjuntivo frouxo, com vasos sanguíneos, linfáticos, células inflamatórias crônicas ocasionais e sem neutrófilos. Já a camada muscular tem fibras lisas circulares, longitudinais e oblíquas, adjacente à lâmina própria. A adventícia é um tecido conjuntivo perimuscular composto de colágeno, tecido elástico, gordura, vasos linfáticos, sanguíneos e nervos. Há também uma camada de peritônio, existente numa porção da vesícula que não está ligada diretamente com o fígado. Os ductos de Lusca, quando existentes, são localizados na parede da vesícula biliar adjacente ao fígado, podendo se comunicar com os dutos biliares intrahepáticos, composto de agregados lobulares de pequenos ductos, revestido por epitélio biliar colunar cuboidal baixo. Seios e face de Rokitansky-Akshoff são bolsas externas da mucosa da vesícula que penetram na parede muscular. Já os ductos biliares acessórios maiores são junções dos dutos císticos ou hepáticos, podendo estar presente no leito da vesícula biliar. E as glândulas acessórias secretoras de mucina são proeminentes próximos ao término do ducto biliar comum. Vamos falar um pouquinho agora sobre a bile. A produção da bile é estimulada pela secretina, pela colecistocinina e pela gastrina, sendo produzido um volume diário que varia entre 500 a 800 ml.
Em sua composição, temos 97,6% de água e 2,4% de materiais sólidos. Dentre estes, temos as substâncias orgânicas, que são os sais e os pigmentos biliares, o colesterol, os ácidos graxos, a lecitina e a mucina. Já as substâncias inorgânicas são o sódio, cálcio, potássio, cloreto e bicarbonato. Além disso, são produzidos no máximo 5 gramas de sais biliares diariamente. Esses sais biliares, por sua vez, são produzidos nos hepatócitos, que auxiliam na absorção de gorduras quando lançado no intestino delgado proximal, formando as micelas, que por fim serão absorvidas no íleo. Assim, se houver algum impedimento da passagem da bile, como os cálculos, teremos a esteatorreia, que é a eliminação de gordura nas fezes. Por sua vez, a lama biliar é uma massa fluida que se deposita, por gravidade, nas porções de maior declive da vesícula. É composta por uma mistura de mucina, bilirrubinato de cálcio e cristais de colesterol, sendo então considerada a precursora da litíase. Falando agora sobre doença calculosa biliar, ou colelitíase. Existem diferentes tipos de cálculo, segundo a sua composição. Falaremos primeiro sobre os cálculos de colesterol. Eles existem em 75% dos casos, sendo de uma cor amarelada clara e com uma forma arredondada, sendo geralmente únicos. Temos o tipo puro, que corresponde a 10% dos casos, e o tipo misto, que são 70% dos casos, onde temos colesterol combinado com sais de cálcio, sais biliares, proteínas e fosfolipídios. Eles ocorrem quando há uma quantidade de colesterol excedente a de carreadores, mais comumente, mas também pode acontecer por menor concentração de solubilizantes. Temos como alguns fatores litogênicos a bile supersaturada, estase de bile e de mucina. Temos também os cálculos de cálcio e bilirrubina, sendo que em sua composição existe menos de 25% de colesterol. Os cálculos pigmentados pretos são formados na vesícula, constituindo basicamente de bilirrubinato de cálcio, não costumando ter mais de 1 centímetro. Classicamente, são correlacionados à hemólise crônica e cirrose, onde há um aumento de bilirrubina não conjugada. Já os cálculos pigmentados castanhos, na maioria das vezes, são formados no colédoco, relacionados com colecistectomia prévia, estenose de colédoco e doenças parasitárias. Em sua composição, há alternação de bilirrubinato de cálcio com camadas de colesterol e outras de sais de cálcio. Como fatores de risco para o desenvolvimento da doença calculosa biliar, temos a predisposição genética, a estase, fatores ambientais como alimentação, aumento dos hormônios sintetizadores de colesterol, como estrogênio, e de redução da motilidade vesicular, como a progesterona. Idade maior que 60 anos, obesidade, hiperlipidemia, clorfibrato, que é o aumento da excreção biliar de colesterol, anemia hemolítica, que favorece a formação de cálculos pigmentados, a cirrose e infecções por E. coli. Bom, se tratando agora da colicistite, que se trata da inflamação da vesícula biliar, essa inflamação pode ser aguda ou crônica, ou um processo agudo levar a um processo crônico. Bom, começando com a colicistite crônica. Se trata da inflamação crônica, então, da vesícula biliar, que geralmente está associado à colelitíase, né? Cerca de 90 a 100% dos casos. 90% dos casos. É predominante em mulheres e nos achados histológicos você vai ver uma inflamação crônica características. Então, você vai ver variáveis graus de inflamação com predominante células mononucleares ali, alterações da mucosa, incluindo até uma certa metaplasia do tecido. Você vai ver uma hipertrofia muscular e uma fibrose transmural. Então, ela pode até ser sequela da colicistite aguda, ou seja, vários episódios ali agudos levar a um processo de cronicidade, né? Como eu já disse, ela está associada a cálculos biliares. Esses cálculos ali vão causar irritação da mucosa, né? Irritação por quê? Porque esses cálculos vão causar a obstrução mecânica ali
do conteúdo. Consequentemente, você vai ter a incapacidade de esvaziamento, vai ter essa estase biliar e, por translocação, por colonização, algumas bactérias podem colonizar culturas biliares. Cerca de 33% dos pacientes têm cultura positivas, principalmente para Escherichia coli, para Enterococcus e para Helicobacter pylori. Bom, em relação aos sintomas dessa patologia, ela nem sempre vai causar sintomas clínicos, porém, quando se apresenta, pode se apresentar como a dor no quadrante superior direito do abdômen, que irradia para o meio das costas ou escápula direita. O desconforto abdominal geralmente vem quando se ingere alimentos gordurosos. Pode-se sentir náusea, vômito, distensão abdominal e flatulência. Na macroscopia, você vai ver uma vesícula biliar que a sua parede pode estar quase normal ou espessada. A vesícula biliar, ela pode até parecer encolhida devido ao processo de fibrose ali acentuado. Nos casos mais graves, você pode ter aderência, principalmente nos órgãos ali adjacentes, como o fígado, e a aparência variável da mucosa, que ela pode ser granular, ulcerada ou polipoide. Bom, na microscopia, você pode ter um padrão que se chama variante hialinizante, que também é chamada de vesícula em porcelana. O que acontece? A cicatrização inflamatória da parede vai se combinar até uma calcificação distrófica dentro da parede e vai transformar a vesícula em um vaso semelhante à porcelana. Então, essa fibrose paucicelular e alinizante densa vai comprometer cerca de 80% das estruturas histológicas normais e vai resultar, então, uma parede da vesícula adelgaçada, que pode ter ou não calcificação distrófica, e com essa variante tem também a maior ocorrência, maior frequência de carcinoma associado. Aqui ao lado tem uma imagem de raio-x, né, que mostra, então, essa fibrose, esse aumento, então, da parede da vesícula biliar. Outra variante associada à colicistite crônica é a variante associada a IgG4. A doença de IgG4 é uma condição fibroinflamatória autoimune, caracterizada por lesões tumefativas, infiltrados linfoplasmocitários ricos em IgG4 e fibrose e também níveis elevados de IgG4. Ela acomete tanto o pâncreas quanto as vias biliares, os rins, os linfonodos e o retroperitônio. No caso da vesícula biliar, você vai ver o aumento da frequência de infiltrados inflamatórios, linfoplasmocitários transmurais, você vai ver nódulos inflamatórios extramurais, aumento de eosinófilos, uma flebite e aumento de células plasmáticas de IgG4 por imunocitoquímica. E, como eu já disse, geralmente está associada a pancreatite autoimune. Ainda na microscopia, você pode ter dois padrões de inflamação crônica, mas está associado à doença inflamatória intestinal idiopática. Nessa doença inflamatória intestinal fazem parte duas doenças, a doença de Crohn ou a colite ulcerativa. Então, você pode ter dois padrões de inflamação crônica, você pode ter a colicistite crônica acentuada e agregados linfóides nodulares. Há uma diferença entre a doença de Crohn, que envolve todas as camadas, estão envolvidas, que pode ter segmento do intestino saudável, normal, entre os segmentos de intestino doente. Já a colite ulcerativa, né, vai afetar apenas a camada mais superficial, a mucosa do cólon e de modo contínuo, né? A gente tem que tomar cuidado com os simuladores de adenocarcinomas invasivos, como o adenomioma e os ductos de Lusca, que são também chamados ductos subvesicais. Esses ductos são ductos que drenam diretamente do fígado para o corpo da vesícula. Aqui nessa lâmina, você observa um espessamento da vesícula biliar secundário a uma hipertrofia muscular, né? E também tem uns seios de estanques Ashford dilatados e agregados linfóides transmural adjacente, como visto aqui na imagem. Nessa microscopia temos duas lâminas. À esquerda, a gente tem a mucosa,
que é revestida por um epitélio colunar simples, né? E mostrando sua lâmina própria ali. E evidencia-se, então, um infiltrado ali de linfócitos, de plasmócitos e de macrófagos até com pigmento biliar no interior do seu citoplasma, né? Já na imagem direita, a gente vê o infiltrado inflamatório crônico que está localizado ali na lâmina própria. E esses seios de Rokitansky acham bem dilatados e aqui demonstrando-se essa fibrose na serose. Nessa lâmina, a gente vê um espessamento da parede da vesícula biliar, consequente, então, a hipertrofia muscular, tá? E também a gente vê os seios de Rokitansky-Aschoff, também com aspecto dilatados, e a gente vê uma inflamação crônica, né? E a bile está bem estagnada à esquerda. Aqui, nessa microscopia, vemos uma atrofia da mucosa com glândulas submucosas peribiliares acessórias. E também a gente vê uma fibrose da lâmina própria secundária à colecistite crônica. Aqui nessa microscopia, mostra-se então um processo crônico, mostrando então esse infiltrado dessas células mononucleares, que são macrófagos, linfócitos, plasmócitos, né? O processo também de inflamação crônica envolve essa destruição tecidual, né, pelos produtos das células inflamatórias e um visível reparo, que envolve a proliferação de novos vasos e a fibrose. Aqui a gente vê a fibrose da serosa, aqui embaixo, e o infiltrado inflamatório crônico aqui na imagem direita. Aqui nessa microscopia, a gente vê agregados linfóides na lâmina própria e uma metaplasia intestinal focal. Porém, não há evidências de displasia nessa lâmina. Nessa microscopia, a gente vê uma inflamação mínima da lâmina própria e células caliciformes bem dispersas. Então, a gente vê, então, uma metaplasia intestinal. Nessa microscopia, a gente vê uma colecistite crônica com uma metaplasia pilórica, né, com uma inflamação crônica do corpo gástrico à esquerda e colesterose, que é a alteração da parede da vesícula biliar devido ao excesso de colesterol que está à direita. Então, você vai ver aglomerados de macrófagos que estão espumosos, ou seja, fagocitaram ali esse excesso de colesterol e se tornaram macrófagos espumosos na lâmina própria superficial. Nessa microscopia, a gente vê a variante da colecistite alinizante, caracterizada então pelo apagamento das estruturas normais da parede da vesícula biliar, por fibrose alina paucicelular laminar com inflamação linfoplasmocitária irregular. Bom, agora falando da colecistite aguda. A inflamação aguda da vesícula biliar, né, que na maioria das vezes também está associado a cálculos, né, biliares. Cerca de 95% esse cálculo ele obstrui o ducto cístico. E como é o mecanismo dessa obstrução? Ele implanta ali esse cálculo no ducto cístico, vai causar um aumento da pressão, vai obstruir a drenagem linfática e venosa, consequentemente vai levar ao edema, à isquemia e à ulceração. E, consequentemente, é uma infecção bacteriana secundária, piorando, então, o caso, que pode evoluir para ruptura, né? Você tem a irritação, então, também da parede por esse cálculo, que vai levar à liberação de fosfolipase A2. Essa fosfolipase A2, ela vai converter a lectina em lisolectina. Essa lisolectina é um potente irritador químico que vai causar ainda mais uma reação inflamatória da parede. Como sinal clínico, né, no exame físico, a gente pode fazer a manobra, que é o sinal de Murphy. Esse sinal ocorre o seguinte: você faz uma compressão ali no ponto cístico, que é o hipocôndrio direito do paciente, e pede para ele inspirar. Se ele tem a parada da inspiração devido à compressão do ponto cístico, é um forte preditor do paciente estar com uma colecistite aguda. Também temos casos de colecistite aguda, porém que não envolve os cálculos, a formação de cálculos biliares, também chamada de a litíasica ou a calculosa.
Ela ocorre em menor frequência, cerca de 5 a 10% de casos, 5 a 10% dos casos. Geralmente é mais comum em homens, em politraumatizados, em grandes queimados ou no pós-operatório de grande porte com nutrição parenteral prolongada. A fisiopatologia ainda não está bem definida, mas o que se propõe é que essa estase biliar, essa é devido à falta de contração da vesícula biliar. Junto a isso, essa estase biliar, você tem uma resposta inflamatória sistêmica ali no corpo do paciente, que vai causar, então, essa estase, essa resposta inflamatória sistêmica do paciente, vai levar a uma concentração progressiva de bile, né? Através da absorção também de água pela mucosa, da mucosa vesicular. Então, você vai ali ter o que chamamos de lama biliar. Essa lama biliar, ela libera mediadores inflamatórios, que faz uma congestão na parede ali e uma posterior colonização bacteriana, né, que pode levar o órgão à necrose. Na macroscopia, você vê uma vesícula biliar bem dilatada, vasos bem congestos, um exudato seroso e mucoso, e essa parede pode estar espessada com edema e hemorragia. A gente pode ver úlceras com coágulo de sangue, com pus e com bile. Bom, na microscopia, a gente vê um padrão clássico de inflamação aguda, ou seja, um edema, uma congestão, uma hemorragia, uma deposição de fibrina dentro e ao redor da camada muscular. A gente vê uma necrose da mucosa e transmural com a presença de neutrófilos. A gente vê trombos recentes dentro de pequenas veias. A gente vê mudanças epiteliais reativas variáveis semelhantes à displasia. A gente vê uma proliferação miofibroblástica com infiltrado crônico em casos mais tardios. Aqui, nessa microscopia, a gente vê, então, a inflamação aguda, caracterizada, então, por uma hemorragia, uma congestão, né? Aqui os vasos estão bem congestos, bem edemaciados, com bastante infiltrado celular. Aqui, nesse epitélio, a gente vê, então, alta presença de neutrófilos, né? Aqui com seus lobos segmentados. A presença dos vasos estão bem congestos, demonstrando, então, um padrão de inflamação aguda também. Nessa outra microscopia, a gente vê aqui o epitélio, né? Ele tá bem congesto, tem pontos mais aqui vermelhos, são todos hemácias, né? Extravasadas. Aqui, uma grande infiltração de células. Aqui temos linfócitos, macrófagos, né? E também demonstrando uma inflamação aguda. Nessa lâmina, observa que está bem congesto, bem demasiado, bem com focos de hemorragia e bastante infiltração celular. Considerando a explicação anterior, agora nós vamos partir para a discussão de um caso clínico. Paciente com 32 anos de idade chega ao atendimento com dor em hipocôndrio direito. Após exames clínicos, foi feita a hipótese diagnóstica de colecistite, realizada a colecistectomia. Bom, aqui inicialmente nós podemos considerar que a queixa relatada pelo paciente é a dor em hipocôndrio direito, que pode ocorrer por vários motivos. Podemos considerar afecções do fígado, da vesícula biliar, por exemplo. Também tem lesões mais frequentes que devem ser consideradas, como a colecistite crônica aguda, cólica biliar, câncer hepático e do sistema biliar, entre outros. E como nós podemos perceber, há uma rede muito ampla de possibilidades para se chegar nesse diagnóstico. Então, como esse diagnóstico foi fechado? A colecistite ela pode apresentar quadros agudos ou crônicos, que vai implicar em um diagnóstico diferencial com várias outras patologias, que também vão levar a um quadro de abdômen agudo. Aí, para chegar no diagnóstico da colecistite, precisamos de evidências de pelo menos um sinal de inflamação local da vesícula biliar, como, por exemplo, o sinal de Murphy, ou a dor em hipocôndrio direito, ou a presença de uma massa palpável, associado a um sintoma de acometimento sistêmico, como febre, leucocitose ou elevação da proteína C reativa. O sinal de Murphy ele vai acontecer quando o paciente reage em sua respiração de forma rápida à palpação profunda da vesícula biliar, sentindo dor. Ao palpar o ponto biliar ou ponto cístico no hipocôndrio direito, pede para o paciente inspirar profundamente. Quando ele inspira, o diafragma vai fazer com que o fígado desça e assim a vesícula biliar ela vai ficar mais visível e vai poder ser palpada. Se houver a presença da colecistite, o paciente ao inspirar vai sentir muita dor e vai acabar expirando. A presença de alguns desses sinais característicos
pode ser um indicativo, mas é necessário confirmar o diagnóstico com exames de imagem. A ultrassonografia é o exame de imagem de escolha para o diagnóstico da colecistite aguda, com elevada sensibilidade e especificidade. Voltando ao caso, é possível perceber que o diagnóstico foi fechado e que foi realizada a colecistectomia, que é a retirada da vesícula biliar. Aqui nós temos uma imagem do material retirado, da vesícula biliar retirada. Na macroscopia foram descritas as seguintes características: vesícula biliar parcialmente recoberta por serosa lisa acastanhada com áreas cruentas. A abertura foi notada que a mucosa de aspecto aveludado com coloração acastanhada, apresentando áreas de ulceração. A parede tem estratificação habitual, apresentando área com espessamento da mucosa medindo até 0,7 cm. O restante da parede tem espessura média de 0,3 cm. Considerando essas informações, se pode considerar o diagnóstico da colecistite crônica, já que os aspectos notados se diferenciam dos encontrados na colecistite aguda. Na colecistite crônica, a serosa geralmente é lisa e brilhante e a parede se apresenta espessada, como no caso aqui, houve o espessamento da mucosa. Aqui nós só daremos continuidade ao que já foi falado e reafirmando que algumas características são de extrema importância, como o espessamento da mucosa, que é uma característica da colecistite crônica, que a parede vai se apresentar espessada. Também uma parte importante para ser reafirmada é a presença de coloração acastanhada, que geralmente é devido à presença da bile, ao material biliar, ao conteúdo biliar. Agora, analisando o conteúdo microscópico, nós podemos considerar algumas características que foram encontradas, como a proliferação de estiócitos com citoplasma amplo e eosinofílico, sem delimitação evidente entre as células. Essas partes brancas, que no caso uma foi circulada, são imagens negativas de cristais de colesterol, que também são características da patologia. A partir da análise dessa lâmina histológica, é possível perceber nessas partes rosas, que uma está circulada, que existe a presença de vasos congestos, que estão cheios de hemácias. E também é possível encontrar alguns pigmentos acastanhados, que são conteúdos da bile que foram extravasados. Então, como já foi dito anteriormente, a camada da mucosa, da submucosa, vai estar aumentada e esse aumento se deve devido a um aumento da proliferação dos estiócitos. Também é muito comum encontrar espessamento fibroso da parede e o processo inflamatório crônico associado. E essas características são características da colecistite crônica xantogranulomatosa. Então, dando continuidade ao que já foi dito anteriormente, a vesícula biliar exibia fibroplasia da parede associada a um processo inflamatório crônico, com o predomínio de estiócitos xantomizados, que ocupavam da camada da mucosa a muscular própria. E foi notada também a presença de cristais de colesterol. Ela é revestida pelo epitélio colunar, sem atipias citológicas evidentes, e por vezes também apresentava metaplasia pilórica. Então, a partir das informações que foram citadas e todas as características encontradas, se pode chegar a um diagnóstico, que é a colecistite crônica xantogranulomatosa. Então, agora vamos discorrer um pouco sobre o nosso diagnóstico. A colecistite crônica xantogranulomatosa é um processo inflamatório granulomatoso, destrutivo, com acumulação de macrófagos cheio de lipídios, tecido fibroso e células inflamatórias agudas e crônicas. É caracterizada por apresentar depósitos de estiócitos em carga lipídica, como foi possível notar nas lâminas histológicas que foram apresentadas. E a principal característica é o espessamento volumoso da parede da vesícula biliar, como também foi relatado no caso que houve o espessamento da camada da mucosa, e esse espessamento é justamente devido a essa proliferação de estiócitos. E devido a essa grande capacidade de espessamento, vai apresentar uma grande propensão também de infiltração em órgãos adjacentes. E devido a essa capacidade de extensão para estruturas adjacentes, essa patologia pode ser confundida com o processo neoplásico. Os sintomas manifestados são dor no hipocôndrio direito, febre, náuseas e vômitos, porém alguns pacientes podem se manter assintomáticos. A respeito da fisiopatologia, a teoria mais aceita em relação
é de que existe uma obstrução da vesícula biliar ou do ducto cístico que vai levar a um aumento da pressão intraluminal da vesícula biliar e vai causar a ruptura dos seios de Rokitansky-Chauvi ou uma ulceração da mucosa. E com isso, vai ocorrer um extravasamento da bile para sua parede, aumentando a atividade dos fibroblastos e estiócitos, seguida por uma resposta imune fibrótica e formação dos xantogranulomas. A inflamação ela pode ser intensa, com infiltração e fibrose, levando ao espessamento assimétrico da parede da vesícula biliar e a formação dos nódulos em órgãos vizinhos, como o fígado e duodeno, por exemplo. O acometimento de vários órgãos dificulta ainda mais o diagnóstico, que tem o estudo histopatológico como um padrão ouro. Agora comentando um pouco mais sobre a colecistite crônica xantogranulomatosa, essa patologia vai corresponder a cerca de 1 a 2% das vesículas biliares que são retiradas cirurgicamente. Normalmente, mulheres com idades entre 60 e 70 anos vão estar mais propensas a desenvolver essa patologia. Ela vai ocorrer devido à ruptura dos seios de Rokitansky-Chauvi, com extravasamento da bile ou ulceração da mucosa da vesícula biliar. Vai se assemelhar muito a carcinoma na cirurgia, e o que vai fazer essa diferenciação vai ser o resultado do exame histopatológico. Vai apresentar complicações que vão incluir perfuração, formação de abscesso, tratos fistulosos, extensão para o fígado, cólon ou tecido mole. E lembrando, como já foi falado, que a infiltração em órgãos adjacentes vai estar muito associada a um processo de malignidade. Então aqui vamos comentar um pouco mais sobre as características microscópicas encontradas, como por exemplo, a presença de macrófagos espumosos ou macrófagos com bile ou ferro. É encontrada também a presença de fendas de colesterol, como eu mostrei na imagem, e células gigantes multinucleadas. O processo ele é destrutivo e pode ser focal, nodular ou difuso. Pode conter também linfócitos, células plasmáticas, células gigantes do tipo corpo estranho e neutrófilos. Então é isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Ficamos aqui à disposição a respeito de qualquer dúvida e até a próxima!